Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Pai, obrigada pela tua palavra, que neste momento a tua graça venha sobre a minha vida. Tu sabes que de mim mesmo nada tenho e sem ti eu nada posso fazer. Me ajude a ministrar a tua palavra e aquilo que tu ministrasse ao meu coração, através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, do que deve ser a mulher, quais os seus princípios, quais os seus conceitos, qual a sua regra de fé e prática. No texto que nós lemos, eu queria chamar a sua atenção, porque a Bíblia diz que, obrigada meu irmão, havia em Jope uma discípula. Não era que havia em Jope uma milionária, não havia em Jope uma senadora, uma deputada, uma prefeita, não havia em Jope uma médica, uma juíza, uma ministra.
Havia em Jope uma discípula. E o versículo continua dizendo que por ela ser discípula, ela praticava boas obras e dava esmolas. Queridos, antes da gente entrar na mensagem propriamente dita, é necessário que eu e você entendamos o que quer dizer discípulo. E ser discípulo ou discípula para as mulheres, na Bíblia, em sua essência significa ser aluna ou aprendiz de Jesus Cristo. O termo vem do grego mathetes, que descreve alguém que não apenas adquire o conhecimento intelectual, mas que segue as ideias e imita a vida do seu mestre. Nossa maior característica, a nossa maior função deve ser discípula de Cristo. Nós entendemos que a nossa vida precisa ter princípios e conceitos e valores que exaltem, glorifiquem e apontem para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se eu e você somos discípulas de Cristo, se os homens que aqui estão, jovens ou já pais de família, entendem que ser discípulo é o seu maior objetivo de vida, seguir ao mestre, não apenas da boca para fora, mas com comprometimento e renúncia, a nossa vida vai apontar para Cristo e nós seremos o motivo pelo qual as pessoas vão ter interesse em conhecer esse Deus a quem nós servimos. Sendo discípulas de Cristo, os nossos valores e os nossos conceitos e os nossos princípios, eles têm como objetivo impactar o mundo ao nosso redor. Eu não posso dizer a você que eu sou discípula se a minha vida, fora das portas da igreja, não glorificam a Cristo, não apontam para Ele. E quando eu passo aonde eu trabalho, aonde eu estudo, ou na rua que eu moro, eu sou apontada como alguém que diz assim, para ser crente como ela, eu prefiro ir para o inferno. Quando eu entendo que eu sou discípula de Cristo, a minha vida vai impactar dentro do meu lar, no trabalho, na igreja, na rua, na vizinhança, aonde quer que eu esteja. O meu maior objetivo de vida é ser discípula de Cristo. E para você poder seguir os conceitos e princípios que Deus estabeleceu para a mulher cristã na sua palavra, é necessário que você seja discípula. Sabe por quê? Porque Jesus disse àqueles que estavam ao seu redor: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para ser discípulo precisa negar-se a si mesmo. Eu não consigo viver os princípios e valores que Deus determinou para mim na sua palavra como mulher, se eu não negar-me a mim mesmo. Porque o meu eu, ele não quer se render à vontade do Pai, ele quer se render à vontade da carne. Verdade. Um dos primeiros princípios de uma mulher cristã que entende que é discípula, ela tem temor a Deus. A palavra de Deus diz que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Mas ela é louvada pelo quê? Ela não é louvada pela sua beleza exterior. Sabe por quê, irmãs? Porque eu quero dizer para vocês, jovens, adolescentes que aqui estão, o tempo passa e você envelhece. A beleza que muitas vezes nós temos na juventude, com o passar dos anos, com os filhos, com a maternidade, com muitas vezes a mudança hormonal, a gente engorda, as rugas chegam, os cabelos agora precisam de tinta, então tudo passa. E como já dizia Salomão, tudo é vaidade. A gente chega a uma determinada idade que para poder ler a Bíblia a gente precisa de óculos. Se eu tirar meu óculos, eu não leio absolutamente nada. Porque o meu corpo está envelhecendo.
O tempo está passando. E como é que eu posso ser louvada quando eu temo ao Senhor? Quando a minha vida glorifica a Ele? Quando o meu marido olha para mim e vê uma mulher de Deus dentro de casa? Quando os meus filhos olham para mim e dizem: a minha mãe é um exemplo de discípula. Eu não sei quais são os princípios e os conceitos e os valores que você tem dentro do seu lar, mas eu quero dizer para você que se você se diz cristã, os seus valores e os seus princípios têm que ser de uma discípula. Ciumenta, rixosa, mas agora ela não é mais. Ela trata o marido com maior amor, ela trata as pessoas com palavras mansas, com palavras dóceis, com amabilidade. O que foi que aconteceu? Essa mulher tornou-se discípula de Cristo e Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se eu sou discípula, eu tenho que ser diferente. Se eu sou discípulo, eu tenho que fazer a diferença. Sabe por quê, queridas? Eu quero agora me dirigir só para as mulheres. Porque o fato de você ser mulher não faz de você uma cristã diferente. Mas o fato de você ser cristã tem que fazer de você uma mulher diferente. Eu acho interessante é que os conceitos mundanos para as mulheres é que elas não devem depender de marido. Eu já disse lá em casa como eu queria que meu marido ganhasse muito para eu ser esposa troféu. Eu não precisar me acordar 4 horas da manhã, Davi sabe, para estar lá na Ceasa atendendo o cliente, ou doente ou boa, ou com dor, sem dor. Ai, como eu queria que ele ganhasse muito para eu poder ser só dependente dele. Porque as mulheres hoje em dia dizem que é desonra. Se você me mostrar na Bíblia que é desonra a esposa depender do marido, eu me calo. Mas ele foi criado para ser o provedor. Deixa ele prover. Se ele pode prover só, deixa ele prover. Tem mulher cristã que se diz cristã, que ensina as filhas: estude para que você um dia não dependa de marido. Se você tem um marido ruim, eu não posso fazer nada. Agora o meu é bom. É bom depender dele. Ele é resposta de oração de uma menina de 9 anos que disse: Senhor, na época eu nem sabia quem era Jesus, eu só disse assim: Deus, eu não tenho mãe e eu não tenho pai e eu não tenho irmão, me dá um marido bem bom. Põe aqui, Jesus ouviu? Ele deu um marido que é mãe, pai, irmão, amigo, companheiro, provedor. Então não ensine isso à sua filha, não. Se você quer que ela estude, que é legítimo, a minha filha estuda, a minha filha cursa uma faculdade. É legítimo que você, mulher, queira trabalhar fora, queira ter a sua profissão, queira ter o seu curso, mas não faça isso em detrimento da bênção que é ser mãe e ser esposa. Mas sabe quem é que consegue entender isso? Quem é discípula. Porque se não for discípula, vai pelos encaminhamentos do feminismo. Se não for discípula, vai dizer: marido mandar em mim, eu ser submissa jamais em tempo algum. Mas quando chega aqui na igreja, dá glória de todo tamanho. Mas em casa é como? Discípula age mansa e suave em casa também. Não é só na igreja, não. Mas Fabiana, tu vê, é o dia da mulher, e é justamente por isso que o Senhor quer nos ensinar, porque a Bíblia diz que Ele corrige a quem ama, assim como o pai faz ao filho que quer bem. Não vão me chamar mais nunca, mas não tem problema não, o que eu tenho que entregar hoje eu entrego. Quem teme a Deus, aí diz assim: eu vou abrir a Bíblia. Aí quando abre a Bíblia diz assim: vós maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Não, isso não é de Deus não, aí pula. Deixa eu procurar outro texto. Maridos, goza a vida com a mulher da tua moçada. Mas minha vida, isso Deus só tá... Não, deve ter outra palavra aqui. Aí a mulher abre a Bíblia e faz: mulheres, sejais submissas aos vossos maridos como ao Senhor, porque isso é justo. Não, eu não aceito essa palavra não. Quem é discípula come o pão
que o Senhor entrega diariamente e vive a vida para glorificar a Ele. Ele é o seu Senhor, Ele é quem dita as regras. Provérbios 31 diz que o coração do seu marido confiava nela. Sabe por quê? Porque mulher que é discípula, o marido sabe que ela não vai estar mentindo, sabe que ela vai estar sempre falando a verdade e procurando o bem dele. A confiabilidade vale também para aquela irmã que chega para mim e abre o coração e diz assim: ô irmã, eu queria pedir a você, Fabiana, que não comentasse com ninguém, mas eu sou muito amiga da cantora Elisama. Aí chegou a Elisama: eu tenho uma coisa para te contar. Deixa eu dizer, olha, a irmã Nainha me pediu oração e abriu o coração. Irmãs, uma discípula de Cristo, ela é confiável. Se alguém lhe procura para abrir o coração, conte somente para o Senhor em oração. Seja confiável. Seja bênção. Seja ponte. Seja uma mulher que não causa desavença, nem dentro da sua casa e nem na igreja, mas pelo contrário, seja mulher que seja ponte, que una pessoas e una propósitos. Uma discípula de Cristo tem como valor e como princípio a confiabilidade. Glória a Deus. Se alguém lhe conta um segredo, ela guarda. Isso vale para os homens também, viu? Não é só para as mulheres, não, é para os homens também. Um homem que teme ao Senhor, ele é um homem confiável. E eu abro um parênteses aqui para falar sobre o meu esposo. Uma pessoa chegou e disse assim: disse, mas rapaz, Humberto fez isso e isso. Fez não. Humberto, conhecendo ele, eu disse: eu estou brincando. Ele disse: eu sabia. Humberto, quem teme a Deus é confiável. Quem teme a Deus é confiável. Seja um crente confiável. Aleluia. Que seu patrão saia da loja e deixe a loja na sua mão, porque ele sabe que você é confiável. Que o seu esposo, a sua esposa, saia de casa sabendo que a sua palavra é de cristão. É sim, sim e não, não. O que passar disso não procede de Deus. Uma discípula de Cristo tem como valor e como princípio desempenhar bem o seu papel no lar. Cristo nos deixa orientações de como devemos ser como esposas, como mães e como donas de casa. Se você ler Provérbios 31, a partir do verso 10 em diante, você vai ver. Aquela mulher era fantástica, altamente relevante. E tem mais. Ela não era só motorista de fogão, como dizem, não. Ela ia ao encontro dos mercadores. Ela trabalhava, ela ajudava o marido, mas ela era boa esposa, ela era boa mãe. Os seus filhos se levantavam e diziam que ela era ditosa. Aleluia. E o coração do seu marido estava nela confiado. Porque uma mulher que é discípula, ela entende que o maior ministério dela é dentro de casa. Glória a Deus. É dentro de casa. Eu trabalho fora. Eu preciso trabalhar fora. E talvez a maioria das mulheres que estão aqui também precisem. Ou talvez não precisem tanto, mas foi uma opção. E tudo bem com isso. Mas lembre-se. Quem dá tarefa às suas servas de casa é você. A dona da casa é você. A mãe dos filhos é você. Não delegue para babá, não delegue para a secretária, não delegue. É você que diz, olha, ele tem que comer isso e isso aqui ele não pode comer. E ela tem que cumprir. Olha, hoje eu quero que você faça isso aqui, porque meu marido gosta de comer essa comida.
Não coloque a atividade e o gerenciamento da sua casa na mão de outras pessoas. Trabalhe fora, seja médica, advogada, secretária de saúde, trabalhe como for. Mas que na sua casa tudo tenha o seu toque. Dorcas era generosa. E eu entendo uma coisa, que generosidade, ela não é pelo quanto você tem. Não é. Você sabe o que Dorcas era? Você sabe o que era que Dorcas tinha na mão? Uma linha e uma agulha. Mas ela era generosa. Você não precisa ser médica, juiz, advogada. Você não precisa ser uma deputada, uma prefeita para você ser generosa. Você pode ser com o que você tem. Com aquilo que você tem nas mãos. Você pode abençoar vidas que estão ao seu lado. Você pode, a sua vizinha que está doente e acamada, você pode ir lá e levar um pratinho de sopa para ela, porque ela não teve condições de cuidar. Sabe o que é que está acontecendo, irmãos? É que o tempo está passando e o amor está esfriando. A gente vê as pessoas morrendo e ao invés de socorrer, a gente filma. As pessoas chegam na nossa porta dizendo: olha, eu estou passando por necessidade. E sabe o que é que nós dizemos? Vou orar. Quando aquelas viúvas estavam sem roupa, Dorcas não dizia assim: vou orar para que Deus levante alguém. Ela dizia: Senhor, me usa. Me usa com a minha agulha, com o meu rolo de linha, com o tecido que eu tenho em casa. Me usa, porque eu quero ser bênção na vida destas mulheres. Eu quero ser suprimento. Eu quero ser provisão de Deus. Você ser discípula de Cristo. Porque quando Jesus olha para aquela multidão e os discípulos dizem: mestre, despede esse povo. Quantas vezes a gente faz isso? A gente quer fazer igual os discípulos. Homem, despede esse povo come demais. Olha o tanto de gente que tem para dar de comida. O mestre jamais despediu alguém de mãos vazias. Aleluia. Se você é discípula de Cristo, se alguém que você conhece está extremamente necessitado, você vai ser generoso. Eu não estou mandando você tirar do que você não tem. Eu estou dizendo que você deve. Porque ninguém é tão rico que nunca precise. E nem tão pobre que nunca possa dar. Glória a Jesus. A generosidade é um princípio da mulher cristã. Dorcas disse: Senhor, eu tenho linha, agulha e tecido. E tem diante de mim inúmeras viúvas que não tem como comprar roupa. Aleluia. O que é que eu vou fazer? O que é que você tem feito com seus dons e talentos? Deus tem te dado condições para que você tenha o seu celeiro abastado. Mas quando você sabe que alguém da igreja está passando por uma dificuldade, ou não precisa ser alguém da igreja, não. Pode ser um vizinho seu, que o marido está desempregado. Sabe o que é que muitas vezes a gente diz? Mandei fazer tanto menino. Você que é que inventa de ter tanto menino, se não pode cuidar? Não é assim que a gente funciona. Não é assim que Jesus faria. Aleluia. Era assim que Jesus faria? Se você puder abençoar, abençoe. Glória. Seja generoso. Seja generoso. Eu sei, irmãos, que nós vivemos uma época triste, onde pessoas se aproveitam de pessoas bondosas. Ah, Fabiana, mas o que você está dizendo é difícil demais. Eu sei. Você já imaginou você ser uma boa dona de casa? Às vezes eu me constranjo quando eu leio o Provérbio 31, a partir do verso 10. Eu digo: Senhor, nunca na galáxia eu vou conseguir ser essa mulher aqui. Ela não come o pão da preguiça. Tem dia, Jesus, que eu me levanto para ir trabalhar na marra. Mas também é 4 horas da manhã, Senhor. Ajuda a tua igrejinha. Senhor, o marido dela a louva. Os filhos. Senhor, eu não vou conseguir ser essa mãe meiga, mansa.
E é difícil para quem tem um temperamento forte. Para quem é mais tranquila, fala mais mansinho. Mas para quem é assim, meio agoniada como eu, fala brabo mesmo. Parece que está brigando. Mas quem aqui, quando recebeu Cristo, recebeu o selo do Espírito Santo e hoje é templo do Espírito Santo? Quem? Então, se você é templo do Espírito Santo, você tem condição sim. Eu tenho condição sim. Porque não é na força do nosso braço, não é pelo nosso mérito, é Cristo, é o Espírito Santo que produz em nós amor, generosidade, mansidão, domínio próprio, confiabilidade, temor ao Senhor. É o Espírito Santo. Não é porque eu sou boa, não é porque eu sou esposa de presbítero, não é porque eu prego, não é por isso. É porque o Espírito habita em mim e Ele vai limpando a casa todos os dias. Amém. Graças a Deus, amada igreja. Este culto que o Senhor concedeu a nós nesta noite. Eu perguntaria em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que ouviu a palavra, ouviu os louvores, sabe de uma finalidade que nós estamos anunciando a Jesus. E tem alguém para Jesus nesta noite. Tem uma nova criatura. Como diz Paulo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Desde que as coisas velhas foram para lá, acabou, você precisa ser de Jesus. Ouviu a palavra. Ouviu a mensagem, tem mais. Ouviu essa mensagem que trouxe a irmã Fabiana. E que nesta noite, Ele está te chamando, está te convidando. Venha a Ele enquanto é tempo. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Levanta a mão no sinal da aceitação. Vem aqui. Jesus te ama. Está te contemplando do alto da sua glória. Amém. Não tem Deus te abençoe. Deus te abençoe. O pastor agradece de coração a todos que se encontram na casa de Deus nesta noite. Como já minha irmã, minha filha já falou, agradeceu a mentora Elisama, a nossa preleitora Fabiana e a vocês que estão aí no santuário. Deus continue abençoando. Dê Deus a sua graça. Veja o que ele falou. Para ser discípula. Guarde anteciosamente. Que Deus conceda da sua graça, da sua orientação santa, esse culto. Fique cuidado ao Senhor, de ação de graça. Esse culto que está sendo realizado pelas mulheres internacional. E assim, estamos graças a Deus por toda essa data concedida a nós nesta noite. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por ter nos trazido. Eu agradeço aos irmãos da Igreja da Torre, nosso irmão São Felipe, Diabo, da Torre, as irmãs, que Deus abençoe, sempre esteja com aquela força de vontade na presença de Deus e vir nos ajudar aqui na casa de Deus. Eu não sei a irmã, a segunda dirigente do conjunto é a irmã Rosa, tá? Irmã Rosa, vem orar, irmã Rosa, agradecendo a Deus. Glória a Deus. Bom dia. Pessoal da igreja, para Senhor. Amém. Glória a Deus. Amado Deus. Glória a Deus. Agradecemos, Senhor. Senhor, fez a glória do Senhor. Agradecemos por esse enviado de palavra que foi para a honra e glória do Deus Santo. Nos leva para casa, nos abençoa. Em nome do Senhor Jesus, aquele que veio de Deus para conhecer. Amém. Amém. Vamos ouvir a bênção apostólica pelo pastor Davi. Amém. Saúde da igreja, para a graça e a paz do Senhor. Antes de dar a bênção apostólica, só avisar aos ministros da casa que permaneçam para a gente conversar em nome de Jesus. Amém?
Amanhã os homens podem chegar mais cedo na cozinha, que a mulher vai estar mais mansa. Em nome de Jesus. Que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do eterno e soberano Deus, a virtude e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e agora para sempre. Amém. Oh, glória.